Você já se perguntou se você está contribuindo certo para o INSS? Acredita, tem muita gente contribuindo errado, jogando dinheiro fora e achando que está fazendo tudo certo. É por isso que no episódio de hoje a gente vai falar sobre o seu futuro e como você deve planejar a sua aposentadoria. Por isso eu estou recebendo aqui o Dr. Marcos e o Dr. Diogo para falarmos sobre planejamento previdenciário. Marcos. Oi, Ana. Oi, querido. Mais uma vez, um prazer gigante estar aqui com vocês. E a gente falando sobre planejamento, né, a gente sempre diz que o planejamento leva a pessoa depois ou a viver bem ou contando dinheiro. Então é uma fase... Se ela não se planejar, ela vai ficar contando dinheiro. Exatamente. Diogo. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Muito bom estar aqui também. Acho que mais do que isso, a gente hoje vai tentar tirar algumas crenças, porque infelizmente tem muita gente fazendo bobagem e caindo em armadilha. Então o planejamento é o ponto de virada desse caso. E por que é tão importante a gente falar disso? Bom, tem muita coisa que se a gente não se prever, né, e tentar buscar um planejamento a longo prazo, porque hoje se pensa também que o planejamento ele só é feito quando a pessoa está lá com 55, 60 anos. Se espera que quanto antes se busque isso, antes você vai conseguir juntar um patrimônio e ter uma aposentadoria digna no futuro. Eu vou além. Eu acho que você tem, dentro dessa ideia de fazer o planejamento o mais cedo possível, o fator mais caro dentro de um planejamento é o tempo. Então, quanto mais cedo você começar, mais suave e mais efetivo vai ser esse planejamento. Eu vejo que tem muita gente que acha que é jogar dinheiro fora, né? Porque você tem que fazer um investimento para fazer o planejamento previdenciário. Sim. Mas as pessoas não começam a pensar no cálculo, né? No quanto esse planejamento vai economizar para elas ao longo de 5, 10, 15 anos. Já fiz planejamento, já fizemos planejamento no escritório, onde a pessoa, seguindo, né, o que a gente... Não o que a gente disse para ela fazer, porque num planejamento eu não vou dizer para a pessoa, siga essa instrução. Eu vou dar alguns cenários para ela e ela vai verificar. E esse cliente, dentro do que nós mostramos para ele, em 4 meses de economia que ele fez, se pagou o planejamento. 4 meses. 4 meses. E tem gente pagando a vida inteira o INSS e depois não conseguindo se aposentar. Exatamente. Então, se você olhar, muitas vezes, o primeiro olhar vai te dizer que o valor é muito alto. Nossa, é um absurdo fazer um planejamento por esse valor. Mas e quanto essa pessoa vai, né, deixar de gastar? E quanto a mais ela vai ganhar? E só de pensar que ela vai conseguir se aposentar, né? Se ela fizer um planejamento do jeito certo e na data certa, na época certa, ela vai conseguir se aposentar com bom valor. Senão, porque tem gente, acho que no MEI, né? Que as pessoas têm contribuído aleatoriamente sem saber como funciona a questão do MEI. E aí elas contribuem e de repente elas não podem se aposentar com o valor que elas queriam, porque a contribuição por MEI tem suas limitações, certo? Exatamente. Bom, acho que eu não queria falar do MEI, mas... MEI é... A gente sempre... Chegou um caso há pouco tempo no escritório pra gente, de uma pessoa que tá pagando como MEI. E é um caso que me doeu ainda, eu não desisti dessa pessoa, mas ainda... O Diogo, ele sente muito, assim, pelas idosinhas. Eu ia lhe der o coração fofinho. O coração fofinho. Parece aquelas espuminhas, assim, se aperta. Um squish. Mas enfim, essa pessoa, ela tá com 68 anos, é uma mulher, e ela vem pagando como MEI há uns 16 anos. Mas ela vem pagando com atraso, e ela perdeu qualidade de segurado. Então ela tem tempo para se aposentar, mas ela não tem carência. A carência é aquele tempo que você precisa ter para poder
usufruir dos benefícios. que é um dos 3 requisitos. Certo. E como é que você chega para essa pessoa e diz para ela que ela não tem direito a se aposentar? Se ela tem a idade, Porque ela gastou ela o tem dinheiro tempo de dela. contribuição, ela pagou todas as contribuições, porque ela deixava atrasar 2 anos, e daí ia lá e pagava tudo de uma vez. E isso é literalmente jogar dinheiro fora. Então, assim, quando a gente fala do planejamento, o investimento no planejamento, ele poupa a chance, ele te tira o erro, tira a chance de você cometer erros. Ele te protege. E infelizmente a gente não tem esse hábito, a gente não tem essa cultura de procurar um advogado antes de fazer a bobagem. Essa senhorinha é como assim, é como se ela tivesse pago o plano de saúde a vida inteira, e aí a hora que chegou pra usar... Precisou do internamento. Se precisou do internamento, ela não conseguiu usar porque ela não tinha a carência, apesar dela ter pago. Nesses casos, até vou perguntar pra vocês, não tem restituição desse valor que ela investiu errado? Tem de 5 anos, mas pela MEI não, né? Ah, entendi. Então é ainda mais arriscado. Assim, vamos quebrar um pouco esse Paradigma. paradigma Uhum. já, de que o MEI é um problema. Não é um problema, mas se você souber como usar o MEI. Sim. Uma das coisas que o Diogo colocou aqui, primeiro, tem que ser feita a contribuição em dia. Porque existem algumas condições, que não vou me estender aqui, porque senão vai longe, mas enfim, pode ser pago em atraso? Pode, Uhum. mas a pessoa não pode ter perdido a qualidade de segurado. Em quanto tempo ela perde a qualidade de segurado? Em 1 ano, Em 1 ano, no caso do MEI. no caso do MEI, são 12 contribuições. E aí ela esperava 2 anos, essa senhora esperava 2 anos, aí pagava os 2 anos, só que não... Ai, meu Deus, coitadinha. Eu fiquei com dó dela também. Então, assim, a gente evita muito bater no MEI, porque o MEI é uma ferramenta. O MEI é uma possibilidade de recolhimento para Pra muita pessoas que têm gente. uma renda menor, Muita gente. para pessoa que é empreendedor individual, enfim, é uma ferramenta interessante. O problema é que as pessoas usam o MEI, muitas vezes, porque ela dá a oportunidade de você pagar o mínimo. É a menor contribuição que existe hoje para o INSS. Certo. Então, às vezes, a pessoa vai para pagar no MEI sem saber todas as regras do MEI. Uhum. Esse é o grande problema. É você usar uma ferramenta para um fim que ela não se destina. É você tentar cortar uma árvore com um garfo. E que eu saiba, pelo MEI você só consegue se aposentar por idade, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Não por tempo de contribuição. Daí a pessoa, tipo, contribuiu um monte, tem várias contribuições pregressas ali. Ela fala, pra completar, vou ficar pagando no MEI nesses últimos anos. E aí, no final das contas, ela tem que ficar esperando a idade, porque ela não pode se... E se ela quiser usar, né, uma outra regra que não é a idade, ela tem que complementar de 5% para 20%. Ou seja, 15% a mais do salário mínimo Todo. durante todo o período que ela contribuiu como MEI. E aí entra aquela questão, né? A pessoa optou por pagar menos ao longo do tempo, lá no final, ela dificilmente vai ter o dinheiro para fazer um aporte. Acontece. Coitada da velhinha, eu também tô com pena dela. Mas o Diogo... Mas eu não desisti dela, eu ainda tô tentando, eu tenho uma carona. deve estar assistindo. A senhora deve estar assistindo esse podcast, então a senhora fica tranquila. O Diogo não desistiu de você. Não, ele não desistiu. Não. Tá, então me digam, o que a gente pode fazer para essas pessoas que não sabem como contribuir para o INSS? Planejamento. Planejamento É previdenciário. a chave de tudo. Ok. Na verdade, eu insisto naquela questão. Procurar um advogado, procurar orientação antes de tomar qualquer decisão. Uhum. Isso não serve só para a Previdência. Isso serve para toda a área do direito. Sim. A gente no escritório vê isso o tempo inteiro. A pessoa nos procura quando... A gente não pode usar essas palavras aqui, eu sei que você usa palavras feias. Quando a água bate pela cintura. Bate na bunda, né? Mas às vezes o investimento, às vezes não. O investimento inicial, o investimento preventivo, sempre se torna uma excelente opção de economia. Então, partindo já pro planejamento. Planejamento Vamos falar um previdenciário. pouquinho do planejamento que a gente faz. A gente sempre começa com uma análise. Ok.
Uma análise previdenciária. uma análise previdenciária. Então o cliente nos procura, nós vamos pedir os documentos dele, vamos conversar com ele, vamos entender qual que é a dor dele, qual que é a situação dele. E com esses documentos a gente vai fazer uma análise que é uma fotografia de todo o passado dele até o presente. Desde o momento que ele nasceu para o INSS, ou seja, desde o primeiro emprego que ele teve, desde a primeira contribuição que ele fez, até hoje. Essa análise a gente faz para qualquer caso que chega lá para a gente. Então, se for, a gente vai fazer um planejamento essencial, que é um planejamento que foca mais no INSS, ou um planejamento estratégico que é muito mais completo, Uhum. a análise é obrigatória. Então são 3 tipos: a análise previdenciária, o planejamento, primeiro, Essencial, essencial, e o planejamento... estratégico. O que é o planejamento estratégico e o que é o essencial? O essencial a gente foca, como o Joe disse, somente no INSS. Então, você nos procura, Uhum. a gente vai fazer essa análise, então vai ver se tem um indicador, se tem um erro, se tem uma data fim que está em aberto, ou alguma empresa que você trabalhou, algo do tipo que você pagou uma GPS, Uhum. uma guia de previdência, e que não consta no CNIS. Então a gente parte desse... Do CNIS, esse Desse- documento que é desse tipo o seu relatório de vida junto ao INSS. Ah. Ok. Nesse momento eu posso entregar para a pessoa e dizer para ela, ó, estão com esses problemas aqui, você tem que resolver isso daqui, você vai se aposentar se mantiver o que você está fazendo na data tal com valor tal. Tá. Isso é uma coisa. Então, peraí. Primeiro vocês fazem a análise previdenciária. Perfeito. E aí, nessa análise, vocês já verificam o que tem de falha no CNIS da pessoa, nos cadastros, nas contribuições? Tá. O E aí, o planejamento essencial... planejamento essencial, Uhum. eu vou mostrar para ela o que pode ser feito, Os cenários. os cenários voltado para o INSS. Ok. Somente pelo INSS. Como contribuir o suficiente para ganhar mais sem gastar dinheiro. Basicamente isso. Ok. É. E focando ali que o máximo que a gente vai conseguir, o que é raro de acontecer, É o teto. é o teto. Quando a gente vai por estratégico, planejamento estratégico, a gente questiona a pessoa, né? Qual valor você gostaria de receber como aposentadoria? Como aposentadoria, independentemente se for do INSS. Exatamente. Ah, tá. Com outras Né? fontes. E Tá? daí a gente parte do INSS, né, Ju? O INSS é o nosso trilho principal. Sim. Então a gente não vai descartar o INSS em momento nenhum. Ok. Se você partir para um planejamento estratégico, ele serve normalmente ele é buscado por pessoas que têm tem uma renda mais alta. Aham. Então o teto do INSS mesmo não seria É suficiente pra para manter manter o padrão de vida. Nesse caso, a gente vai usar uma série de fatores externos, uma previdência complementar privada, outros tipos de investimento, e assim como a gente direciona um número X de cenários possíveis para essa pessoa, a gente apresenta todas as possibilidades desses investimentos que ela pode fazer. Fora do INSS. Tipo, investimento financeiro. Financeiro, Ok. isso a gente faz uma análise do perfil financeiro dessa pessoa Aposentadoria também. complementar também. Entra Previdência privada. na aposentadoria complementar privada, entra títulos do governo, títulos do tesouro, né? Sendo que, isso tem que ficar muito claro, a tomada de decisão é sempre do cliente. Ok. Então a gente vai apresentar todos os prós e contras de cada investimento, e se a pessoa se interessa por um investimento específico, a gente tem parceiros, a gente apresenta o parceiro que vai detalhar para ela e vai conseguir direcionar para essa pessoa como que fica melhor para ela. E aí a gente consegue atingir o valor que a pessoa deseja. Sendo que Parece um Tetris pra mim. O planejamento é um... não deixa de ser quebra-cabeça. O planejamento é um quebra-cabeça. Aham. Essa definição é muito boa. Porque a gente tem que realmente pegar um pedacinho aqui, um detalhezinho ali, um documento para lá, e daí a gente vai montando todo o cenário que vai se encaixar para a vida dessa pessoa.
É basicamente dizer, se você contribuir X agora, por X meses, você vai ganhar tanto no INSS. Se você contribuir tanto, você vai ganhar tanto. E aí, se você quiser ganhar mais, tem esse investimento. Isso no planejamento estratégico. Em qualquer um deles. Qualquer um deles. Mesmo no essencial. A gente vai apresentar 8, 10 cenários para a pessoa, onde ela pode contribuir um pouco mais para melhorar até um valor. Ela pode contribuir um pouco menos para direcionar esse valor para um outro investimento. Veja, em nenhum momento a gente vai falar para a pessoa pagar menos e aquele dinheiro não é dela. Quando a pessoa deixa de pagar em algum momento ali, ela obrigatoriamente é a nossa orientação, né? Mas ela tem que usar esse dinheiro para a aposentadoria dela, porque ela já estaria pagando. Ah, sim. Como que eu... A pessoa também tem que estar regrada nesse sentido, né? Não adianta você economizar para ela no INSS, ela gastar em outra coisa. Exato. E não investir para poder ter o retorno que ela quer a título de valor de rendimento na aposentadoria, né? Já indo um pouco além, na verdade, a gente tem alguns casos que chegam pra gente que a pessoa contribuiu com um bom valor e já está lá próximo dos seus 60 anos. Pelo cálculo da média das contribuições do INSS, às vezes a gente consegue diminuir as últimas contribuições sem que isso diminua o salário que ela vai receber. E aí a gente tem um caixa que sobra para ser usado em outro investimento. Planejamento estratégico. Exatamente. E isso daí também, né? A gente está falando em diminui, aumenta, se nós tivermos como fazer isso. Porque uma pessoa que é selitista, não existe que isso ser feito. A não ser que ela tenha outras fontes de renda também. Isso, tá? Que ela seja contratada como CLT, seja uma professora, o professor. Se ela tiver múltiplas fontes de renda, ainda tem aquela questão da limitação da contribuição, não tem? Mas exatamente. Então a gente não vai conseguir passar do teto. Agora, que nem a gente estava aqui antes de começar, que você perguntou, pô, vocês estão fazendo um planejamento, eu estava mostrando com o Diogo, porque é um planejamento que eu comecei a fazer hoje pela manhã, aonde ou essa pessoa, ela é uma empresária, mínimo, e daí a gente tem algumas constatações que... Empresária contribuindo por salário mínimo. Ok. Ela está pegando um prolabore de salário mínimo. Então, existem algumas condições de a gente ver que ou é salário mínimo para valer a pena, ou é o teto. No meio do caminho, geralmente, a depender do que ela fez antes, possa que vale a pena, senão não. Mas o que acontece? Nesse caso, se nós julgarmos ela ou fizermos um planejamento em cima do teto, a gente não faz só um cenário, mas enfim, se a gente fosse só fazer pelo mínimo e pelo teto, o teto dela, como ela é solteira, não tem filhos, não gasta muito com saúde, enfim, é uma super jovem. Que é super jovem. De 88 é jovem, é super jovem que nasceu em 88. 36, 37. Acho bem jovem. Então, faz 37 esse ano. Isso. O que acontece? Essa pessoa ela vai pagar de imposto, de contribuição, né, 800 e os quebradinhos lá, 890 mais ou menos. Por mês? Pro INSS. Pelo teto. Entretanto, é recolhido na fonte o imposto de relo de R$1.000. Tá, de R$1.000, porque o imposto... então o que é levado em consideração para o cálculo não é só o valor bruto da contribuição do INSS, e sim tudo que a pessoa vai gastar. Então, tipo, nesse caso, para ela fazer uma contribuição de 800, significa que ela está tendo uma receita de X, que vai gerar a cobrança de imposto de R$1.000 pessoa física. Sendo que, ela sendo empresária, ela poderia estar retirando somente um prolabore mais baixo e está na faixa de isenção, o resto está retirando por lucros e dividendos. Porque você veja bem, se uma pessoa vai só ver o que ela está usando no INSS e não pensar no imposto de renda que ela vai pagar, no primeiro mês essa pessoa vai se assustar. Sim. Porque em vez de ela pagar 897 só, que a pessoa vai falar que ela tem que pagar, ela tem mais 1.000 ainda. Isso porque é descontado os 897 para você fazer o cálculo do imposto de renda. Entendeu? Então, só aqui ela gastaria quase R$1.900.
quase não, mais. Então, para essa pessoa não valeria a pena ir pelo Eu teto, entendo que por hora não. porque ela tem a possibilidade de recolher essa renda via lucros e dividendos, via divisão de lucros, né? Sem incidência de imposto de renda pessoa física. E ao mesmo tempo ela pode tirar como lucro e investir em outra coisa que dê uma renda. Que ela poderia pegar esse dinheiro que, se ela fala para mim, não, eu tenho condições de pagar, contribua pelo mínimo. Sim. E vamos fazer um investimento, porque esse daqui é um planejamento estratégico que a gente está fazendo. E vamos pensar numa previdência privada, vamos pensar num investimento, numa renda fixa, enfim. Daí vai depender do... Sim, o planejamento estratégico, nesse caso, é o que vai garantir que a pessoa pode direcionar a verba dela da melhor forma. Agora, pensando nesse ponto aqui, se você for imaginar que vamos pegar um outro cenário. Vamos inverter isso e que seja uma mulher que tenha 5 filhos, 4 filhos, todos em fase de estudo ainda, plano de saúde, né? E, enfim, tem um gasto X com dentistas, com isso, com aquilo. A gente faz essa análise também e diz para ela, você vai gastar isso, vai sair, mas você vai recuperar. Você vai gastar R$1.000 de imposto de renda, R$800 para contribuir pelo máximo no INSS, mas você tem tantas despesas com dependentes, etc., que você pode fazer o abatimento de imposto de renda e vai acabar valendo a pena. Então, é um cálculo bem complexo. Exatamente. Por isso que eu bato tanto. É o tal do planejamento. Tem que fazer o planejamento. E essa moça aí, ela chegou cedo pra gente. Sim, ela super cedo. Chegou jovem. Então a gente vai conseguir fazer um estudo interessante para ela. E a gente tá conversando com ela. O planejamento estratégico é legal por isso, porque a gente vai conversando com a pessoa algumas vezes. Para entender a vida dela mesmo. Para entender, né? porque a gente tem que realmente entrar na vida da pessoa. Sim. E daí a gente faz um mapa do tesouro para ela, totalmente personalizado. Voltado para a realidade dela. Para a situação dela. Porque, por exemplo, não sei se essas duas pessoas têm a mesma idade, né? Uma senhora com 5 filhos, gastando um monte com saúde dos dependentes, educação e etc. E um cara solteiro, uma pessoa solteira, sem filhos, mesma idade. A forma que elas vão pagar o INSS e fazer outros rendimentos, né? Investir em outros rendimentos, vai ser completamente diferente. O planejamento delas não tem nada a ver um com o outro. E aí entra, de novo, né? Você buscar um profissional para te ajudar nessa tomada de decisão é tão importante porque você tem alguém que está atento a todas as regras a que você vai ser submetido. Um outro caso que agora, quando o Marcos estava falando, eu lembrei aqui, é a situação da pessoa que paga a maior para o INSS. Que também foi um caso que a gente teve sucesso no escritório há um tempo atrás aí, que foi bem legal. Por quê? O sujeito era médico. Então, caso clássico, né? Ele tinha o consultório dele, ele trabalhava no hospital e ele dava aula na universidade. E ele recebia acima do teto em todos esses 3 lugares. E ele pagava pelo teto em todos os 3 lugares. Literalmente jogando dinheiro fora. Por desconhecimento. Porque o que ele deveria fazer? Ele deveria optar por um que está fazendo o pagamento ali no teto, comunicar os outros, o RH da empresa, o contador dele, enfim, para que não fosse feito o recolhimento novamente. Então ele estava pagando 3 vezes o teto, jogando dinheiro no lixo. Quando ele chegou para fazer um planejamento, a primeira coisa que apareceu para a gente foi essa. E a gente conseguiu recuperar esse valor para ele. Então, dos últimos 5 anos, a gente conseguiu protocolar uma ação, comprovar os valores de restituição, e a gente conseguiu recuperar para ele, deu na época lá, acho que quase R$60 mil. Caramba. Fora o que ele já perdeu para trás, né? Fora o que ele perdeu para trás. Não dá para recuperar. Mas esse dinheiro que entrou, e até foi interessante, porque a hora que ele entrou, ele falou, ficou todo animado lá. Falei, desanima. Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é para tua aposentadoria. Então, com esse dinheiro, a gente direcionou para ele num investimento para ele usar só depois dos 60 anos.
Ah, que legal. que seria a aposentadoria dele poderia ser por Porque ele era uma pessoa que não estava precisando desse dinheiro na hora e isso virou um ele nem investimento. contava, ele nem sabia que ele tinha esse dinheiro. Então, e ele também era um cara bem disciplinado também, não teve problema nisso aí. Mas às vezes o planejamento, o investimento que ele fez até, eu lembro que na época que ele falou isso, eu falei, bom, só pelo que a gente recuperou aqui, teu planejamento ficou de graça já e você tinha que voltar, trazer um monte de amigo teu para fazer o planejamento para recuperar o que ele salvou ali, né? Médicos, venham. Muitos médicos. Médico, dentista, Médicos, que mais? engenheiros, advogados. São um Advogados. público muito legal. Sim. Advogados. Advogado não é tão legal, né? Mas a gente... Advogados não são tão legais. Não, mas Tá, eu quero outros casos E reais. são casos assim interessantes. Você falou médico, porque dentista, engenheiro. Engenheiro. Um caso de engenheiro. Tivemos um engenheiro, outro de engenheiro. Conta. Quero saber. Eu já ia falar o nome dele. Não, não Engenheiro. pode falar nome. Engenheiro. O engenheiro. O engenheiro. Ele chegou em 2022, se não me engano, 2021. E a gente fez o planejamento para ele, onde ele tinha um cenário. Tinham 3 cenários. Onde ele poderia se aposentar em 2022, um ano e pouquinho depois, Uhum. ou esperar mais 3 anos, que daí poderia escolher optar por regras. Aham. Mas enfim, Mas, Faz uma- mas essa de 3 anos ele ganharia mais? não. Porque assim, ó, o que aconteceu? Tinha uma coisa que ele não tinha ideia, que eu verifiquei pela documentação dele, Uhum. tá? Que ele sempre trabalhou como engenheiro. E ele era engenheiro civil. Até 95, abril de 95, nós conseguimos colocar essa pessoa, enquadrar ela por categoria, só por ser engenheiro, Ah, em atividade especial. na atividade especial. Então eu até brinquei com ele. Eu falei, ó, se você se aposentar sozinho, você fica à vontade, tá tudo bem, você vai ganhar X. Uhum. Se você se aposentar pelo escritório, você vai ganhar X mais 10%. Foi exatamente isso. E isso, assim, sem a gente ter que buscar muita documentação. Ele não perguntou por quê? Ter que fazer... Oi? Ele não perguntou por quê na hora, assim, tipo... Não, ele perguntou, mas aí eu falei, mas se eu te contar, eu vou te dar o segredo, né? Aí perde a graça. Daquele negócio lá, pô, mas é só apertar esse parafuso. Mas eu sei como apertar o parafuso. Sim. Então tá aí. E aí, ao invés dele se aposentar lá na frente, ele ganhou esse bônus aí de Só tempo. E outra coisa, ele saiu, porque ele trabalhou praticamente a vida inteira dele como seletista. Uhum. Ele saiu da empresa e ele optou, sem conversar, sem ter chego a nós, e ele estava pagando pelo teto. Ok. Aí eu falei para ele, você não precisa pagar pelo teto. Se você mantiver, por exemplo, sobre 3 salários, que dava metade do valor, ele pagava, se eu não me engano, 1.400, 1.300 por mês. Aham. E se ele pagasse 700, ele iria receber praticamente o mesmo valor. Entendi. Ou o mesmo valor. E daí ele optou por fazer isso. Então, durante um ano e meio, ele pagou De 3 em 3 meses. Não, ele pagou todos os meses. Pagou todos porque os meses. ele era contribuinte individual, Ah, não entendi. tinha empresa. Mas ele pagou o planejamento previdenciário, Ah, tá? com essa diferença Naquela aí. época, com essa diferença, e sobrou ainda uns 6 meses aí pra ele, de graça. Então, assim, só na primeira informação ali, ele já pagou o planejamento e economizou 6 meses de contribuição. E se ele quisesse manter o que ele estava fazendo e pedir sozinho, ele ia optar e ia ganhar lá, como eu disse, o X. Como ele optou por ficar, Uhum. e nós pedimos para ele, até ele morrer, ele vai ganhar 10% a mais X da mais aposentadoria, 10%. entendeu? E mais, né, ele trouxe a esposa dele pra gente fazer o planejamento.
Claro, né? A economia que a gente deu pra ele, ele não ia querer para outras pessoas. Esse daí foi um exemplo bem bacana. O engenheiro. O engenheiro. Eu quero outros profissionais. O dentista. O dentista. Teremos agora o dentista. A gente tem que cuidar para não falar o nome das pessoas, mas isso é interessante porque a gente fica um tempo estudando a vida da pessoa, Uhum. então a gente começa a conversar e chamar a pessoa até por um apelido. Então a gente faz um diminutivo da vida da pessoa, do nome da pessoa. A gente fica alguns dias trabalhando realmente com a pessoa. O dentista foi um caso bem legal que teve agora. Foi mais recente, inclusive. Ele veio fazer um planejamento. Uhum. Também ele tá, se eu não me engano, com 60 anos. Mas é um sujeito que começou a trabalhar muito cedo. E ele trabalhou no regime próprio durante um período. E no regime próprio é como funcionário público. Isso. E, enfim, ele tem um histórico bem bacana. E a gente começou a estudar o caso dele, montar o planejamento dele. E no planejamento a gente descobriu que a gente poderia pedir a aposentadoria dele hoje. Ok, ele veio só para se programar. Ele veio considerando que ele vai se aposentar daqui a 5 anos. Ok. E ele queria fazer uma melhora no valor. Então ele veio ver como é que a gente poderia fazer um ajuste, apresentar para ele alguns cenários, para que ele melhorasse o valor da aposentadoria. E vocês chegaram com esse presente maravilhoso. Quando ele veio pode se receber- aposentar. Quando ele veio receber o planejamento, a gente falou para ele, ó, você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma. E daí a gente faz um suspensezinho, né? Aí por último a gente apresentou, e existe essa outra possibilidade, que é daí colocar ele também nessa questão aí por categoria. Ah, É a mesma regra, até da aposentadoria de 2024. segurado especial, né? Isso, ele entra Muito. como segurado especial. E ele falou, a gente pode pedir tua aposentadoria hoje. E ele ficou alegre, muito alegre. E eu diria que ele ficou muito alegre. Ele realmente não estava esperando aquilo. E daí ele já fechou com a gente na hora ali até. E E ganhando mais. Aposentar No- hoje ganhando mais do que ele esperava. era mais do que... E era um valor consideravelmente maior, assim. Era mais de R$1.000 acima do que ele estava esperando. Então, Para uma pessoa se aposentar. Esse cara, o dentista, ele tem quantos anos? 60. 60 anos. Com uma expectativa de vida de 89, né? Pelo menos mais uns 25, 30 anos ali. Mais uns Tá 25, tá 30. super saudável, um cara que se se cuida. aposentando hoje, E, então, assim, pelo eu menos lembro- R$1.000 por mês de a mais que ele vai receber na vida dele. Isso. Não sei fazer décimo cálculo, terceiro, calculei. R$1.000. Dá bastante. Dá bastante. Dá 12 mil por ano. Então, assim, ele 13 tem no 13º. é um sujeito assim que ele poderia fazer o pedido dele sozinho, ele poderia ter continuado pagando, ele ia se aposentar bem. Não teria nada de errado ele não fazer um planejamento. Ele só ia perder uma baita numa oportunidade. Então, esse foi outro planejamento para ele, saiu de graça. Mais do que de graça, Mais tem do que de troco, graça, né? porque em alguns meses ali ele já tá Recuperou o investimento. já e recuperou o começou a lucrar. investimento e já tá ganhando pro resto da vida, né? E mais um detalhe desse planejamento Do dentista. do dentista. Existe a possibilidade da gente conseguir uma documentação, que é o PPP, né, melhorada. E O daí, PPP é o Pra quem não sabe. Geográfico profissional. Isso. previdenciário. Fala de novo. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Se a gente conseguir isso, o valor vai para... Eu vou falar em valores. Hoje ele recebe 6.100 se ele se aposentar Hoje. hoje, A gente tá falando do dentista. do dentista. Ok. Se nós conseguirmos esse documento e for validado Uhum. pelo INSS, vai para R$ 7.508. Caraca. Esse 6.100 já é mais do que a expectativa inicial. A expectativa dele era de 5 mil.
Porque ele tem a conversão do tempo de segurado especial lá antes de 95. Perfeito. Mas o PPP pode fazer essa conversão também no período posterior, Até 2019. até 2019. Então, assim, se a gente considerar esse PPP, o fato dele ter procurado um planejamento pode dar a ele a chance de ganhar até R$ 2.500 R$ a 2.500 mais a mais por por mês. mês. Caraca, vale muito a pena. Então assim, é um investimento muito baixo. Eu insisto que o planejamento é um investimento baixo porque, independente do que a pessoa for fazer, o planejamento se paga de maneira muito fácil. A gente sempre consegue achar uma solução e uma oportunidade que a pessoa não está enxergando. Sim, e algo que poderia atrapalhar a aposentadoria, impedir a aposentadoria, também pode ser resolvido antes do pedido de aposentadoria, se você fizer o planejamento, né? Exato. Para poder verificar esses problemas antes, corrigir antes, e depois a pessoa lá querendo se aposentar, cansada, não consegue se aposentar porque tem um monte de erro, um monte de coisas que podem impedir. Se ele não nos procurasse, ele iria se aposentar levando tudo em conta do que está constando no INSS em 2027. Sim. Dezembro de 2027. Que delícia, hein, essa notícia. Ele deve ter ficado bem feliz. E eu pensaria uma coisa que talvez o pessoal que esteja vendo esteja pensando, eles estão montando as histórias. Não está sendo montado. Eu tenho que comprovar se alguém precisa. Histórias reais, nós Reais. estamos falando de fatos, histórias reais. Tá, e a pessoa ali que tá precisando, que fala assim, meu Deus, isso é pra mim, eu quero economizar, quero ganhar dinheiro, quero vocês. O que ela faz? Liga. Tá, falando sério. O que ela precisa trazer, o que ela precisa ter disponível para vocês começarem uma análise previdenciária e depois o planejamento essencial? Bom, qualquer conversa que a gente comece, Uhum. a gente vai pedir o CNIS, que é o documento mais importante da aposentadoria. Ele é um extrato de todas as contribuições que a pessoa fez ao longo da vida. Ok. A carteira de trabalho física é muito importante ainda, Porque ainda tem coisas da carteira que não estão no CNIS. porque as informações da carteira digital são tiradas do CNIS. Então, se houver um erro no CNIS, com a carteira física a gente consegue corrigir. Eu tive um caso muito antigo, de quando eu fazia previdenciário. Não preciso falar quando, mas acho que lá por 2000. 2 anos atrás. Não, mas eu acho que eu fiz isso lá em 2016, talvez. 2015, 2016. Antes. Faz mais de 10 anos. As regras eram diferentes. Sim. Mas eu lembro que uma viúva veio me procurar para receber pensão por morte do falecido, né? E aí, quando saiu a pensão por morte dela, era muito baixa e a gente percebeu que metade da vida dele não estava no CNIS. Metade da vida do cara. Porque o cara foi funcionário da FUNAI, seletista, durante muito tempo. E aí, depois ele passou para empresário. E aí, ele tinha 2... Esqueci o nome. 2 NITs. NITs. Número de identificação. Ele tinha 2 NITs. E quando a gente foi pedir a pensão por morte, veio de um NIT só. Exatamente. Porque eu falei, manda aí, vamos receber esse valor, enquanto isso a gente vai revisar com o outro NIT. Que a gente sabia que ele tinha essa outra contribuição, que foi simplesmente apagada do CNIS dele. Não existia. E deu uma boa diferença. Exatamente. Uma boa diferença. Esses detalhezinhos, óbvio que a gente parece que a gente tá puxando a sardinha pro nosso lado e a gente tá. A gente tá claro. Mas esses detalhes já são suficientes para você não tentar fazer a aposentadoria sem falar com o previdenciarista. Exato. Aham. Então, voltando, a gente vai pedir essa documentação, a gente vai sentar, vai conversar, vai tomar um café, e daí a gente vai tentar já começar a entender qual que é a expectativa dessa pessoa com relação à aposentadoria. E daí, na sequência, a gente vai ajustando e conversando. Deixa eu até fazer um alerta, que é uma coisa bem polêmica, mas eu gostava tanto de previdenciário que eu fiz meu trabalho de especialização em direito público, eu fiz na área do previdenciário, eu fiz algumas pesquisas de campo e analisando
como eram as decisões do judiciário na área de previdenciário. E como o INSS opera para conseguir reduzir seus gastos. E os seus gastos, diga-se, o que eles pagam para as pessoas que têm o direito. Né? Então, no primeiro momento, agora é tudo mais automatizado do que era antes, né? Sim. Mas, da mesma forma, no primeiro momento, o benefício é negado. Aí a pessoa pega e vai para o judiciário, no juizado especial federal, porque ela pode ir sem advogado, não recomendo, mas ela pode ir sem advogado. E o INSS faz acordos, tipo, fixando já valores tanto de benefício quanto reduzindo valores de atrasados, porque há acordo para pagamento na hora, a pessoa está desesperada, não está recebendo benefício, está, às vezes, passando necessidade. Ela faz um acordo num valor de benefício que não é o correto e recebe valores atrasados que não é o correto. E como ela fez tudo isso em acordo, depois ela não consegue fazer revisão, porque teoricamente já está tudo ali traçado como deve ser. E o INSS acaba, tipo, literalmente enganando as pessoas. Porque é uma prática que se usa muito no setor privado, né? Você, como o dinheiro rende muito mais na mão da empresa do que na mão do consumidor, nesse caso, né? Da pessoa. Segurado. Nesse caso, do segurado, né? Mas no setor privado. Sim. As empresas usam isso. O dinheiro rende muito mais na mão delas. Se eu tenho 10 mil para te pagar, mas o dinheiro rende muito na minha mão, eu posso esperar 10 meses com o dinheiro rendendo e depois te pagar os 10 mil. E o INSS faz exatamente isso. Vou deixar para pagar depois, pago menos, os índices de acordo estão em 50%, 60% do valor devido, gasto menos dinheiro. E se tiver sem advogado, acontece isso? Sem advogado, acontece isso. Com advogado, que eu vejo lá no escritório, me desmintam se eu estiver mentindo, que a gente consegue resolver a maior parte das coisas no administrativo. Sim. Porque é pedindo do jeito certo, com uma pessoa que entende, com um especialista, né? E assim, infelizmente, às vezes aparecem uns abençoados desses e a gente tem que dar a resposta que eu odeio dar. Que é tipo, Não tem o que fazer. você fez caca. Você já fez a caca. Uhum. Você tinha que ter falado com a gente antes. Então esse é o grande problema. Sempre vou bater nessa tecla. Procura um advogado, procura uma orientação Fazer a caca. antes de tomar decisão. Então, às vezes, a pessoa quer economizar, quer agilizar, acha que vai agilizar fazendo sozinha. Enfim, dá muito errado. E Não teve um caso, eu lembro desse caso, que foi acho que do ano passado no escritório, que um cara tava tipo um tempão tentando se aposentar e você aposentou ele em 2 semanas. Foi. 2 semanas. Me conta isso. Foi um caso aonde ele nos procurou Uhum. para fazer uma análise processual. Ah, porque ele já Porque estava com o processo em Ele aberto. estava com um processo administrativo em aberto. Foi negado O benefício. e ele queria saber o que ele poderia fazer. Eu fiz a análise para ele, entreguei demais. E ele praticamente pegou o meu parecer e Aham. colocou como recurso. Ele pegou a tua análise previdenciária e colocou jogou como lá. recurso. E- Aham. Ele foi o CRPS, Aham. né, que é CRPS? A junta de recursos. a junta de recursos do Aham. conselho, deferiu a aposentadoria dele. Uhum. Ficou super feliz, me avisou, falei que bom. E nisso se passou um ano e meio, e não tinha sido implantado o benefício dele. Aí ele me procurou de novo, só que ele me procurou quando o INSS entrou com recurso especial, Pra não pagar mesmo. extemporâneo. Aham, é pra não pagar. Sim. E daí eu falei, dá pra gente fazer isso, tal, mas, e olha que interessante, né? Você puxou um negócio que foi o que eu falei pra ele. Vamos fazer um planejamento. Ele, planejamento do quê? Se eu já tô aposentado. Eu quero que você faça recurso. Eu falei, não. Eu tô achando que vale a pena pra você Aham. a gente refazer essa tua aposentadoria. Vamos esquecer essa que você fez pedido e vamos trabalhar com o agora, porque ele continuou trabalhando. Aham. Só de imposto de renda ia ficar, salvo engano, R$60 mil Ah, a menos. a menos. Ok. Então, quando você pega esse montante, você faz uma conta e você distribui, por exemplo, ele estava com 55 anos até os 80, Uhum. ele teria X anos, então você divide, tal.
ia dar um valorzinho muito pequeno, Uhum. se fosse para somar na aposentadoria dele. E como ele continuou pagando tudo, ele saiu, novamente vou falar em valores aqui, mas ele saiu de uma aposentadoria que estaria em R$ 4.300. Quando eu fiz o pedido para ele, porque daí eu mostrei para ele que valeria a pena Fazer um novo pedido. fazer um novo pedido, e eu fiz esse novo pedido que, como você disse, saiu em 15 dias, acho que Uhum. foram 12 até. Ele ficou abismado 12 dias. com as coisas. Ele vi recebeu, isso, né? recebe de hoje, né, R$ 6.000. Cara, R$ 1.700 a mais. 1.800, 400, Por aí. 400 e pouco. Aham. Então você veja, ele já estava com tudo pronto, ele já tinha entrado com pedido de aposentadoria, já estava tudo certo. Mas fez do jeito não tinha errado. porquê, mas fez do jeito errado. E eu convenci ele a fazer um planejamento e mostrei para ele que valeria muito mais a pena ele se aposentar agora. Porque a pessoa não pensa nisso. Nossa, eu tenho uma bolada para receber. Mas ela não pensa a longo R$ 200 mil, prazo. mas tem um imposto de renda para pagar, você não pensa em longo prazo. Por mais que você pegue esse dinheiro e invista, eu estou falando em renda fixa, né? Estou falando no 1% aí, que já é um baita do investimento no mês. Ela não vai chegar no valor que está sendo Que você ganharia mais com o cálculo correto. Ah, e por o pedido quê? feito da 12 forma correta. dias, pode ter sido sorte? Pode. Mas a gente Não, eu gosto de desenha, acreditar que 12 dias é desenha. competência. desenha, né? Pro INSS. Por aí, né, César? Está acontecendo isso, tem que corrigir aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Veja, a gente tem a IN, são mais de 600 artigos. IN, instrução A normativa. instrução normativa. E daí, só dessa instrução normativa, a gente tem 10 portarias, por exemplo. Então não adianta a pessoa querer ir lá fazer sozinha, não vai, tem que contratar alguém que sabe Tem o que que está fazendo. saber, e por isso que a gente diz tem que ser uma pessoa especialista em direito previdenciário. Preciso falar isso de novo. Fala. Não pede pro primo advogado fazer. Isso. Não pede pro criminalista fazer. Não. Isso Eu acontece. até vou dar um testemunho aqui, um testemunho pessoal. Em 2019, teve alteração nas regras previdenciárias, né? Entrou em voga a nova lei. E eu, que trabalhei desde o meu primeiro ano de faculdade com direito previdenciário, meu primeiro escritório que eu trabalhei era previdenciário, e depois disso eu só fiquei em escritórios previdenciários. Isso a gente está falando desde 2007. Desde 2007 até 2019, eu sempre trabalhando em escritórios previdenciários ou trabalhando com previdenciário. E aí, em 2019, quando veio a nova lei, o escritório já tinha crescido e tal. E eu falei, cara, eu não vou mais trabalhar com previdenciário, porque eu vou ter que estudar tudo de novo. E é isso, né? O advogado previdenciário, ele tem que estudar todo dia, o tempo todo, porque tem novidade todo dia. Então não adianta a pessoa que não entende nada disso. Eu que trabalhei minha vida inteira com previdenciário, tive esse bom senso de falar, ok, não vou mais trabalhar com previdenciário, porque senão eu vou ter que estudar muito a mais do que eu já estou estudando. E aí vem a pessoa que não entende nada de nada, que vê uma notícia no jornal sobre você pode se aposentar, e aí quer fazer sozinha. Da onde E isso, assim, Ana, gente? a gente faz a atualização constante. Uhum. A gente vai em congresso. A gente faz... a gente participa, nós dois participamos da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Mesmo. Então a gente está sempre estudando, está sempre vendo, sempre conversando com pessoas especialistas em diversas áreas. Inclusive eu lembrei agora de um caso que a gente encontrou uma solução num congresso, Ah, é? conversando com o palestrante no final da palestra. Então, não tem nada a ver com o assunto, mas eu adoro os eventos presenciais. Aham. Acho que são sempre mais interessantes, porque chegou um rapaz lá também para fazer um planejamento. Uhum. E ele era PCD, ele é PCD. E tudo bem, a gente começou a fazer o estudo dele e na conversa com ele a gente descobriu que ele trabalhou como vigilante armado. E isso dá chance de contagem de tempo especial. Só que a gente não conseguia achar a forma de considerar isso, porque foi num tempo mais
fazia tempo lá e tal, a gente tava com uma... Como assim não Algumas- achou a forma de A gente considerar? tava com uma certa dúvida de como considerar esse tempo, porque é uma situação ainda meio... Tem discussão no TNU, não tem? discussão, exatamente. Tem a do vigilante armado, Ainda é meio polêmico. ele tá pro STF decidir. Ah, tá. Não vou lembrar o número do tema agora, mas enfim, tá para ele decidir. Então o que acontece? Quando a gente fez o pedido administrativo, eu verifiquei que, porque assim, essa pessoa ela se tornou PCD. Ela Ah, começou com um mas problema. em razão da profissão? Não. Ah, tá. Ela começou. Foi. Oi? Ela começou enfim, abaixar a audição Capacidade auditiva. Aos- Aham. né, dos dois ouvidos. Ah, Começou a piorar isso em 2012. E o que acontece? Quando você se torna PCD, você precisa, né, ter 15 anos pelo menos a partir do momento em que você se torna PCD. como PCD para você se aposentar, por exemplo, por idade, Entendi. tá? E Só- o tempo anterior? O tempo anterior, então, aí é que tá. Isso foi muito legal também. Eu fiquei, acho que foi quase uma semana ali, para tentar entender os cálculos. Uhum. Porque existem conversões que você tem que fazer, e não é uma conversão simples de, vamos dizer assim, de tempo comum Comum para especial, para 1.4. Tá? ou tipo de comum para PCD, né? Aham. Ele tinha esse período, mas ele tinha também o período de vigilante armado, que a gente precisava colocar também como... Especial Que daí é o especial, sabe? Aham. Você imagina, é especial do PCD. do PCD. Ah, entendi. Então você tem várias tabelas, tudo. E isso daí a gente optou por fazer o seguinte, porque foi indeferido, já era esperado. Foi indeferido uma aposentadoria por idade. Não, Não, PCD. não, O que por foi tempo indeferido? de contribuição. Por tempo de contribuição, tá. Foi indeferido, tá? Uhum. Por conta do vigilante, né? Desse período do vigilante. Esse período do vigilante, 5 anos, se nós conseguíssemos, ele já estaria aposentado, tá? Uhum. Porque faria as conversões, tudo. Então o que aconteceu? Foi indeferido, como eu te disse, já era o esperado. Vamos fazer o quê? E aí é que está o estudo, o conhecimento de como que estão na TNU, como é que está no STJ, no STF, Sim, tem que estar atento, né? O que eles estão regrando, porque. para o tempo saber, todo. porque o que acontece? De primeiro momento, eu poderia sair, em vez de ir para o administrativo, já ir direto para o judiciário. Uhum. Eu poderia ir para o judiciário? Poderia. Ia ser sobrestado, ou seja, ia ser paralisado aquele processo. Ficar esperando o STF E aí, decidir. como é que você explica para o cliente? É horrível cair nessa. Então, Explicar para o cliente que o processo dele está parado porque lá em cima estão discutindo. E quando que vai ser julgado? não sei. Aí a estratégia que o escritório está utilizando, né, que nós estamos utilizando, foi entrar com recurso para o CRPS administrativamente, Uhum. que já está lá desde setembro do ano passado, Ok. e o STF está paralisado ainda. Quando o STF decidir sobre esse tema, por exemplo, e pode ser que o administrativo ainda não tenha sido julgado, Uhum. ou o STF decidindo e nós levando sorte que o CRPS Julgando mesmo. vai julgar mais ou menos certo, hoje nós podemos utilizar as decisões do STF e do STJ fazendo com que o CRPS siga essas orientações. Eles não eram obrigados. Eles entendi. não eram, agora eles são. Então, são estratégias que a gente usa. Eu expliquei para o cliente, Para o cliente garantir o direito aceitou do cliente de uma forma ou de outra. da melhor forma possível. Aham. Entendeu? Então, realmente foi um caso bem interessante. Sim. Ou seja, gente, não dá para chegar do nada e falar, e vou fazer uma aposentadoria. Não existe isso. Tem que estar estudando o tempo todo. Então, que nem o Diogo falou, o primo que é criminalista não vai fazer tua aposentadoria. E não me chame para te soltar da cadeia também.
faz sentido. Eu não vou tirar ninguém da cadeia porque não é a minha Não área, sei. né? Então, tipo, a outra pessoa também não se meta na área dos outros. Cada um no seu quadrado, né? Eu defendo que a pessoa tem que ter essa visão ampla de entender o que pode ser aplicado, mas na hora de fazer, chame um colega especialista, faça uma parceria com um especialista para poder chegar no lugar certo para o cliente, né? Senão você promete uma coisa e depois, né? Sim. Vai dar ruim. Deixa eu falar para vocês. Eu preciso quebrar alguns mitos. Eu tinha anotado algumas coisas que as pessoas falam por aí, que a gente recebe das tias pelo Zap. E daí eu vou falá-las para vocês e eu quero que vocês falem para mim se é verdade ou não é. Pode ser? Vamos nessa. Vamos lá. Eu sou MEI. Tá tudo certo com a minha aposentadoria? É só pagar o MEI que tá tudo certo? Depende. Depende. Eu adoro essa resposta. Se você é MEI, a primeira pergunta que eu faço é se você conhece todas as regras. E eu já sei a resposta. Dificilmente você vai saber. Ok. Então você tem que saber basicamente, se você é MEI, que você vai ter o valor da tua aposentadoria vai ser muito próximo do salário mínimo. E você vai se aposentar por idade. Ok. Não tem aposentadoria Não por tem tempo de aposentadoria por contribuição. tempo de contribuição. E o salário vai ser puxado para baixo pelo valor do MEI. Ponto. Ainda assim, faça um planejamento, porque você pode ter alguns indicadores, pode ter algumas questões no teu CNIS que podem te prejudicar ainda. Mas não, só o fato de ser MEI não garante nada para ninguém. Certo. Próximo. Contribuir por 35 anos. Posso pedir aposentadoria e pronto? Vou responder que nem o Diogo. Depende. Pode ser que não é só porque você tem 35 anos de tempo de contribuição que você vai poder se aposentar. Por exemplo, hoje em dia não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas enfim, levando as regras de transição, tudo, pode ser que você precise de outro requisito. Idade, por exemplo. Pode ser que você esteja pegando pouco valor, pecúnia, pouco dinheiro. E pode ser que, resumindo, pode ser que seja muito cedo ou muito tarde, por conta dos valores. Por isso que não é bom esperar os 35 anos para contratar alguém e perguntar para uma pessoa que sabe Exatamente. se tá cedo ou se não tá, né? Não acredite no Zap. Outra coisa, meu INSS resolve tudo. Não. Meu INSS. Ah, A cara de sofrimento do jogo. Não, por favor, não. às vezes acontece a pessoa, às vezes não. Bom, muitas vezes acontece a pessoa já... Ah, não, eu já fiz a simulação no site do meu INSS, eu já sei como é que tá. Não preciso fazer uma análise previdenciária. Isso. Sai muito furo lá. Sai muito furo. Principalmente porque o CNIS normalmente tem algum erro. Sim. Então, o exemplo básico, se você tiver num determinado emprego que você trabalhou 8 anos, às vezes a tua data de saída da empresa não está no CNIS. E é um erro fácil de você corrigir. Isso vai alterar teu cálculo pelo robô do INSS. Entendi. Então, nada substitui a análise feita por um advogado. Então, não vai no site do meu INSS. É como a questão do MEI. É melhor do que nada. Ele ajuda quem está perdido, que não tem nenhum rumo. Mas para você tomar alguma decisão, fala com o advogado. Fala com o advogado especialista, por favor. Fala, Marcos. O que está... Eu estava pensando que eu estou vendo o tempo e não sei se já vai encerrar ou não, mas eu gostaria de puxar uma coisa que a gente comentou, né, que você estava falando das profissões lá. Então você tem engenheiro, você tem um administrador, você tem um médico, um dentista, e a gente falou em advogados. Você falou, pô, advogados? Sim, advogados. Sim, advogados. Você vai puxar esse assunto mesmo? Polêmico. 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 Eu estou estudando, eu já tinha estudado um tempo atrás, estou estudando novamente. Estou preparando alguma coisa Para apresentar para a OAB, para os advogados. apresentar, ou até como um curso, enfim.
não é uma palestra, mas é uma coisa também que, principalmente os jovens, aliás, principalmente não, tá? Porque eu já vi vários advogados que não são mais Jovens. da Não são mais CAIS, que é a Comissão da Advocacia Iniciante, mas não sabem o que fazer ou acham que está tudo bem, tá? Que seria... Primeiro erro, não contribuir, né? Sim. Tem muito advogado que Sim. não tem PJ, que trabalha ali como autônomo e não contribui com o INSS. Isso aí tem muito. Então, o que acontece? Como que seria um planejamento desse? Um planejamento desse, ele não é só voltado para o INSS. A gente tem que verificar, por exemplo, se é uma pessoa que está começando, né, ou que já tem um tempo, mas que seja uma sociedade unipessoal, né, Individual de advocacia. Ela já tem uma PJ ou ela está como pessoa física? Isso é uma coisa, Sim. tá? Porque se ela está como pessoa a física e não está depender pagando, ela já do está como, sonegando também. ou a depender, ela está pagando um tributo que ela está pagando a mais. Porque se eu estou como PJ, eu posso baixar a alíquota do meu imposto para pagar. Sim. Se eu estou como pessoa física, eu estou pagando a mais, enfim, isso é uma coisa. A outra coisa é o quanto contribuir. Porque o advogado, nós temos algumas, que eu acho que gerariam um outro podcast aqui, mas nós temos algumas complicações. Complicações anexo 4. Anexo 4, tem resoluções da Receita, enfim, aonde a gente vê... Só para explicar, para quem não está entendendo muito bem, e tem advogado que não sabe disso. A advocacia, a sociedade unipessoal também, não só a advocacia como sociedade simples, ela está no Simples Nacional. Só que a gente caiu no anexo 4. Eu não sei porque o OAB permitiu isso, da gente estar no anexo 4, né? Isso era uma discussão, fazer lá. O OAB ajuda nós. Mas a gente está no anexo 4, pagando de INSS 11% do empregado e 20% de cota patronal. A maior parte das pessoas que está no Simples, das empresas que estão no Simples, não pagam a cota patronal de 20%. Por os sócios. Que é para os sócios que estão retirando o Prolabore. Por que a gente paga? Então, eu, com meu Prolabore retirado do escritório, eu estou pagando 31% de INSS por conta do anexo 4. E aí tem aquela discussão, né? Se você, como sócio, não pagar o INSS pelo escritório e sim como autônomo. Ou eu tenho que tirar porque daí pagaria somente os 20%. Então essa discussão toda, e daí eu pago o mínimo, pago o teto, uma que vale, tá? Então, cada situação tem um cálculo a ser feito, né? Que muda tudo, muda a decisão, muda as possibilidades da pessoa. Não dá pra chegar do nada e querer resolver isso. E assim, o advogado, às vezes, ele deixa de contratar um previdenciarista. Porque ele é advogado. Então, não, eu sou advogado, eu vou conseguir fazer. O que não faz o menor sentido. Sim, porque cada um no seu quadrado, né? Seria como um cardiologista quebrar a perna e... querer consertar a própria perna. E ler os manuais lá para consertar a própria perna. Então, assim, independente do que a pessoa faça, buscar sempre orientação de um especialista para ter garantia de que o trabalho vai ser feito da melhor maneira possível. Ponto. Ok, então a primeira dica é: contrate um especialista antes de fazer a caca e pedir sua aposentadoria sozinho. A segunda dica é: se você já se aposentou, dá para resolver? Se a pessoa... Tudo depende, né, Ana? Infelizmente. A resposta da advocacia é essa, depende. Porque pode ser que realmente tenha faltado algo que não estava no CNIS, como a gente falou. Dá para revisar. Dá para a gente revisar, né? Ou estava faltando, enfim, valores. É possível a revisão, sim. Certo, que bom. Tá? Bom, gente, eu adorei estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Já estamos em cima da nossa hora. Mas eu queria pedir para vocês: sigam os meninos, sigam o escritório nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição os arrobas. E a hora que você quiser se aposentar, a hora que você pensar em aposentadoria, na verdade, você pode ter
20, 30, 50, 80 anos, se você ainda estiver pensando e querendo se aposentar, mesmo que seja bastante cedo, contrate um especialista. Certo? Sim. Também agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O pessoal hoje foi mais voltado também realmente para o planejamento, porque eu acho que a gente precisava falar isso, né, novamente, porque a gente vê muita coisa errada, a gente escuta muita coisa, né, participando de feiras e locais onde a OAB vai nossas ajudar. irmãzinhas, porque Diogo essa semana ele tava arrasado no escritório. Tava chorando pelos cantos, porque realmente quem não contrata um advogado, não consulta um advogado antes de tomar suas decisões, acaba fazendo coisa errada. E é só pensar, cada um no seu quadrado e vai dar tudo certo. Muito obrigado. E assim, eu realmente fico triste quando acontecem esses casos com as seguradas, com os segurados, né, com os idosinhos, porque a pessoa realmente investiu, a pessoa realmente acreditava que ia ter um retorno, e por um erro de cálculo, por um erro de trajeto, perdeu aquilo. Então, assim, considere o acesso ao escritório sempre muito aberto, muito livre. A gente tem sempre as portas abertas para conversar, para atender, para orientar. Enfim, se a pessoa vai se tornar cliente ou não é uma segunda questão, mas a gente está fazendo um trabalho de orientação e de atendimento. Então isso faz parte do nosso dia a dia. E tem café. Sempre. Sempre tem café. Obrigada, gente. Valeu. Eu agradeço.